Palavra, aleluia, aleluia, amém, irmãos? Eu queria que você ficasse em silêncio agora, amém, aleluia, cessasse aí a movimentação. Essa luz não tem jeito, tem que ficar acesa, né? Que eu não consigo olhar para frente direito. Está fazendo um barulhinho aqui também, assim mesmo? Tá ruim demais esse barulhinho aqui. Amém. Estou ficando chato, tá vendo, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu estava, esse louvor, enquanto estava ministrando, eu estava meditando em algumas coisas, e a Bíblia diz que é interessante que ela nos dá alguns sentidos ou algumas ilustrações de animais. Então, a Bíblia fala que nós temos que ter a visão da águia, que nós temos a visão da águia. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, você é como uma águia, enxerga longe. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a visão aguçada. Se você não tem visão, você não chega a lugar algum. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você chegar, você chegou. Amém? Nós precisamos de uma visão. A visão é o que define para onde estamos indo, como estamos indo. Nós não podemos viver uma vida sem ter uma visão. E a Bíblia nos garante que a nossa visão, Reginaldo, é como a visão da águia. A águia, ela tem essa característica. Diz que tem uma presa que ela vai caçar e a quilômetros de distância ela consegue identificar e ela vem num voo, num mergulho rasante e captura a presa. Nós precisamos ter uma visão. Visão é algo que define para onde nós vamos na nossa vida. Se você tem uma visão embaçada, uma visão confusa, se você tem uma visão, não sabe bem para onde vai, dificilmente você vai alcançar alguma coisa. Mas a Bíblia também fala que nós somos como o leão da tribo de Judá, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ele tem cara de leão. Faz um uau aí para ele. Eita Deus, amém, 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 volta para cá. E aí, irmão, todo mundo sabe que o leão é o rei da selva, não é? Mas por que o leão é o rei da selva? Se ele não é o maior animal, ele não é o animal mais forte, ele não é o mais violento, ele não é o mais assustador, ele não é o mais trabalhador, mas ele é o rei da selva. Por quê? Diga assim, atitude. Atitude. O leão é um animal que tem atitude. O leão caça animais, irmãos, que são muito maiores que ele, Marcos. Leão caça elefante. Um elefante, se ele vir e der uma... Como é que chama aquilo lá? Não, não é a tromba, é o... não é chifre também não. A presa dele lá. Se ele conseguir de leve pegar um leão, ele joga longe. Mas por que o leão caça elefante? Sabe, irmãos, essa é uma atitude que eu e você precisamos ter no mundo espiritual. O inimigo às vezes parece grande. Para falar a verdade, às vezes o inimigo é grande de fato, mas ele não se detém por causa do tamanho do inimigo. E quando ele chega e tem um leão para caçar, e ele olha para o leão, pensa que ele fica lá estressado e falando, meu Deus, como que eu vou pegar esse leão? Não, sabe o que ele faz? Ele chama os outros leões. Ele chama os outros leões e eles começam a cercar esse animal.
Mas o que eu quero reforçar aqui é uma atitude. Sabe, irmãos, nós às vezes nos paralisamos diante de coisas pequenas na nossa vida. Mas o leão, ele não se intimida com o tamanho do inimigo. Amém? Não sei nem porque eu estou falando disso, porque não é a minha palavra, mas Deus sabe, né? Sabe, irmãos, nós estamos falando desde o começo do nosso jejum, do reino e da volta de Cristo. E uma das questões que nós, como cristãos, precisamos saber, é que um dia nós estaremos diante de Cristo para sermos julgados. Amém? Diga aleluia. Mas por que eu preciso ser julgado? Tem algumas pessoas que estão na igreja e até hoje não compreendem isso. Eles acham que o crente não precisa ser julgado. Por quê? Porque já foi salvo. A vida dele já está definida. Mas alguns outros também vão para o outro extremo e acham que vai haver um julgamento universal, um julgamento final. Não haverá isso. Então haverá alguns julgamentos durante o tempo, durante a volta e o reino de Deus, e os crentes serão julgados. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,10, podia projetar para mim, que os crentes serão julgados logo depois do milênio, ok? E depois, os ímpios, aqueles que não foram convertidos, eles serão julgados no tribunal do trono branco, que é depois, troquei, né? Depois do milênio, os ímpios serão julgados no tribunal do trono branco, e o tribunal de Cristo vai ser logo após a segunda vinda de Cristo, ok? Mas nós, cristãos, nós não seremos julgados para definir a nossa vida, porque a nossa vida já está definida. Porque importa que todos nós, fala eu e você, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o nosso julgamento não é para definir se nós seremos salvos ou não. Nós já estamos salvos, nós não temos como perder essa salvação. A vida eterna já foi dada, é um presente, é dom de Deus, foi dado de graça. Cristo conquistou isso para mim e para você lá na cruz. Eu não preciso fazer nada para que eu seja salvo, para que eu não seja condenado. Amém? Eu já estou livre disso. Então não tem sentido falar de um julgamento de vida, um julgamento que vai definir se você vai viver ou vai morrer, mas nós seremos sim julgados para que a nossa obra, aquilo que nós fazemos, seja julgado. Para quê? Para definir se nós seremos recompensados ou se nós seremos disciplinados. Diga misericórdia. Você sabe, eu vou te contar um segredo. Tem crente que não serve o Senhor. Sabia disso? Tem crente que não serve o Senhor. Tem crente que ele vem para a igreja, mas ele não serve ao Senhor, talvez por conta de não saber como fazer, mas aqui na Videira eu tenho certeza que, se você está aqui pelo menos uns 6 meses, você sabe sim como servir ao Senhor. Mas por que então nós precisamos ser julgados? Para definir, porque também tem pessoas, tem outra categoria de cristão, de crente, que eles fazem a obra de Deus, Wignes, mas edificam com madeira, palha e feno. Ou seja, eles não fazem da maneira correta, eles não fazem baseados com a base correta. Então, não adianta nós fazermos a obra de Deus apenas, mas nós precisamos ver como nós estamos fazendo. Cada um veja como edifica. E ainda tem mais um tipo de crente, que são aqueles que destroem a igreja.
Você fala, misericórdia. Pois é, tem os crentes que destroem a igreja. Como? Aqueles, sabe, da conversinha, da fofoca, que coloca o quê? Que gera divisão no corpo. Eles destroem o corpo. Aqueles que geram divisão no corpo, eles estão destruindo o corpo. Então, certamente um dia nós estaremos diante de Cristo, para que que tudo aquilo que a gente fez ou não fez no corpo de Cristo seja julgado, para definir se nós vamos ser recompensados, se nós vamos ser disciplinados. Irmãos, isso não é uma escolha, isso não é uma opção. Aí você fala, pastor, eu não creio dessa maneira. Amém, você pode não crer dessa maneira, mas é assim que a Bíblia diz, é assim que a palavra nos explica, e não tem como, não é por causa de você que Deus vai mudar, é dessa maneira. Nós vamos ser julgados. E aí muitas pessoas falam, pastor, então não tem uma contradição entre a graça e a recompensa, porque se eu preciso trabalhar para ser recompensado, e a graça, como é que fica nisso? Moça, a salvação é dom de Deus, amém? Para todo aquele que crê, não precisa fazer nada, mas a recompensa é apenas para os vencedores. Quem é vencedor aqui? Aleluia. Salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Mas essas obras não são qualquer obras, elas têm uma base, elas têm uma maneira correta de serem feitas, mas uma coisa é fato, não tem recompensa sem obra, não tem recompensa sem você botar a mão no arado e trabalhar. Mas olha, pensa bem, uma coisa que nós precisamos compreender é que a graça é que me dá a capacitação para fazer a obra. Não existe obra de Deus sem você ter recebido, através da graça, a capacitação, a vida eterna, e aquilo que te dá condições de fazer a obra de Deus. E aí Deus então vem e usa você, você é apenas um instrumento, um canal de Deus para fazer a obra de Deus. Então, de fato, não é uma questão de você fazer alguma coisa, mas é apenas de permitir que Deus faça, através de você, a obra dEle. Agora, irmãos, como eu falei aqui, infelizmente tem muitas pessoas que elas ficam arrumando justificativas para não fazer a obra de Deus, e ela fica às vezes mentindo, ou arrumando desculpas para ela mesma, para não fazer a obra de Deus. Porque eu não sei ainda, não conheço a palavra, porque eu trabalho demais, porque eu estou com a saúde debilitada, porque... Eu quero te falar, irmãos, Deus já te capacitou para fazer a obra de Deus. Não há justificativa, não tem nenhuma desculpa para você não fazer. Mas o grande problema é que o diabo ele vai tentar te paralisar, ele vai tentar te cegar, ele vai tentar te impedir de você enxergar isso, e ao invés de ele colocar os seus olhos, ou em vez de você colocar os seus olhos em Cristo, ele vai fazer você olhar para o seu próprio umbigo, vai ficar chamando atenção para as suas dificuldades, para a sua inadequação, para a sua falta de capacidade, para a sua... Mas aí a Bíblia ela vem durante toda ela te falando, olha, você é capacitado, Deus já te deu tudo, se você beber dessa água que eu te der, de dentro de você fluirão rios de água viva. Em outro momento Deus fala assim, olha, a palavra de Deus fala assim, na sua fraqueza é que você é forte. Então assim, não tem justificativa. Quando você é fraco, aí então você é forte, porque é aí que eu posso operar. Sabe, hoje nós estamos aqui para que você, em nome do Senhor Jesus, quebre todas as barreiras
que existem, que te impedem de fluir para fazer a obra de Deus. O nosso coração é que você chegue junto, todos nós cheguemos lá no céu para comemorar, para desfrutar da recompensa que está separada para nós. Diga aleluia. Amém, irmãos. Nós somos aqueles que vão receber. E aí, então, Paulo vem falando, lá em 1 Coríntios 15, 10, fala assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Presta atenção, quando o diabo vier te acusar, você tem que dizer o que está escrito aqui: eu sou o que eu sou. Ah, você é muito bravo, estúpido. Fala para o diabo: eu sou o que eu sou. Ah, eu não sei falar direito. Eu sou o que eu sou. Paulo falou: eu sou o que eu sou. Olha, mas e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles o que? Os outros discípulos de Jesus, outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, um vencedor, ele não apenas recebe a graça, ele não apenas crê, mas ele crê que essa graça é que vai gerar frutos na vida dele, e todo o nosso trabalho, toda a nossa obra é fruto dessa graça, não é resultado de um esforço seu, de um trabalho seu, não é resultado daquilo que você faz na sua força, mas é resultado daquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você. Então, eu quero insistir nisso. A obra de Deus é uma questão de você permitir ser usado. É uma questão de você permitir que Deus te use. Então, vamos dar um exemplo prático disso. Vamos supor que Deus quer te usar em cura. Aleluia. Quem aqui quer receber uma unção de cura? Bastante gente. Mas como é que você vai orar por um doente e ele ser curado se você não vai atrás dos doentes? Quer ser usado em cura? Vai atrás de doente. Quando os irmãos colocarem lá no grupo: eu estou pedindo oração pela minha tia, que ela está com a joanete inflamada. Você fala assim: me dá um telefone dela, vê se eu posso ir lá, marca uma visita que eu vou lá orar com ela, vou ungir essa joanete e vai acabar a joanete em nome de Jesus. Percebe onde eu estou querendo chegar? A obra de Deus não é feita pelo WhatsApp. A obra de Deus não é feita de você ficar pedindo oração. Não, Deus falou: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Nós precisamos ir. Mas e se eu orar e Deus não curar? Irmão, presta atenção, nós precisamos ir. A obra de cura não é minha, é de Deus. A minha obra é só ir lá, impor a mão sobre o doente e ele ser curado. E vai ser curado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus te garante isso. Mas se você não faz, se você não sai, se você não age, se você não impõe a mão, como é que Deus vai operar? Ou você quer que você levanta a mão assim e Deus coloca embaixo de você o doente? Amém? Aí já é demais, não? Irmão, a graça precisa produzir fruto nas nossas vidas. O derrotado entende a graça como provisão para viver no pecado. Mas a questão do pecado já foi resolvida na cruz. A Bíblia diz que todos os pecados já foram cravados na cruz, já está resolvido. Jesus Cristo já pagou o preço do pecado. Ele já pagou o preço dos seus pecados que você cometeu a sua vida toda, o que você cometeu hoje e o que você vai cometer até o fim da sua vida. Já está resolvido. Por isso, presta atenção. Por que é tão importante? Por que a gente repete tanto isso? Porque já não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você se sente desqualificado por alguma coisa que você tem praticado, joga isso no lixo, porque já está resolvido. Não importa se te apontem o dedo, não importa, você é quem é,
Paulo falou, eu sou quem sou. Mas Paulo fala o quê? Que ele não tornou a graça de Deus vã. Que é isso? Ele não recebeu esse favor imerecido e ficou parado, prostrado. Ele não ficou sem fazer nada. Algumas pessoas também usam a graça para dizer que eles não precisam fazer nada. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós não precisamos fazer nada, ou não devemos fazer nada na força do nosso braço, mas tudo que nós fazemos é no poder de Deus, é na glória de Deus, é na unção de Deus que flui através da minha vida, é através das orações, é através de eu abrir a minha boca e comandar o inferno para que ele caia, declarar a palavra de Deus para que traga à existência aquilo que ainda não é verdade. Nada, irmãos, pode nos paralisar, nada pode nos deter, o Senhor é contigo. A Bíblia fala assim, ó, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Para de olhar para você mesmo, a graça foi liberada sobre a sua vida. Então, essa graça não é justificativa para você não fazer nada. O vencedor recebe a graça e ele se torna operoso, ele se torna frutífero, é alguém que frutifica. Mas olha só, irmão, não é maravilhoso isso? Deus então te dá a salvação, a vida eterna de graça. E aí ele fala assim, ó, eu vou usar você, mas você não precisa fazer nada. Você só precisa ir, você só precisa estar, você só precisa orar. Mas eu vou te usar. Então ele faz a obra, através de você, é claro, e ainda te dá uma recompensa. Ô irmão, misericórdia. Só quem tem não sei o que na cabeça, que não consegue, não sei, eu não sei, é difícil de entender como alguém não consegue, ou não se move por causa dessa verdade. Deus te capacita, Ele não vai, a obra que você faz não é você que faz, é Ele que faz, e uma vez que você permite que seja usado, Ele ainda te dá um prêmio, Christian. Você quer coisa melhor que essa? É mais ou menos como chegar lá e eu contratar um funcionário na minha empresa e fala, senta aí. Eu chego lá e faço tudo o que tem que fazer e chego e pago o salário dele no final do mês. Oh. Você só dá ordem aqui, chego para o funcionário e falo, você só manda falar, aconteça, enrola transformador. Não é? É assim. É assim, então, irmãos, eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você seja destravado hoje, para que Deus possa te usar. Não existe nada nesse mundo que possa te paralisar, nada que te impeça de ser usado, nada que te impeça de não fazer a obra. A obra é graça, é mais ou menos que nem oferta, irmão. Por isso que você sabe, quando eu me converti, teve eu acho que eu já contei essa história. A primeira coisa que aconteceu, eu aceitei Jesus, eu estava lá no hospital, numa situação lá de doença da minha família, eu aceitei Jesus durante o dia. À noite, um amigo me liga, que ele nem sabia o que estava acontecendo comigo, e ele começa a falar de Jesus, e eu falo, meu Deus, se esse irmão converteu, se Deus fez uma obra da vida dele, vai fazer na vida de qualquer um. E aí ele ainda falou para mim, ó, você faz o seguinte, você entra no seu quarto, mostrou o versículo para mim, você vai orar e vai jejuar pela situação que está acontecendo. Então, irmão, no segundo dia de convertido, eu já estava jejuando. Mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Deixa eu lembrar por que eu comecei a falar disso agora. Aleluia, diga aleluia. Oh Jesus, amém, daqui a pouco eu lembro.
Então, irmãos, a obra não é minha, não é sua. Ah, lembrei, porque ele chegou e falou, eu falei, mas sabe quando nós convertemos, e antes de converter, eu não sei você, mas eu ficava incomodado com esse negócio de dinheiro na igreja, né? Eu achava que era muito pedilança de dinheiro, isso. E aí ele falou, você mal sabe, mas você vai ser usado por Deus para fazer isso, para pedir dinheiro. Eu falei, ai, meu Deus, é por isso que eu tenho que pregar a oferta toda hora. Mas olha só, presta atenção, irmão de Deus, abre o seu coração, deixa Deus falar com você nessa noite. Olha só como funciona essa questão de dízimos e ofertas, é a graça de Deus. Às vezes fala, por que eu tenho que dar oferta para prosperar, por que eu tenho que dar dízimo para prosperar? Mas, filho de Deus, Deus chega assim e fala, olha, Tainá, eu vou te dar a semente, tá? Você só tem que semear e depois que ela crescer, você colhe. Qual foi o seu trabalho? Qual foi o seu trabalho? E Ele que dá o crescimento ainda. Qual foi o seu trabalho? É só uma disposição de crer naquilo que Deus falou. Deus quer te prosperar, irmão. Tem muita gente aqui que era para estar, muito próspero. Mas qual é o problema? Não crer naquilo que Deus diz. E ele ainda fala, tem que semear, mas fica tranquilo, porque eu estou te dando a semente. Você quer mais graça do que essa? Deus fala, você tem que fazer a obra, mas sou eu que vou fazer, através de você. Há uma unção na sua vida, meu irmão. Deus já liberou uma unção, um dom na sua vida. Eu não sei qual é o seu dom, mas você deve saber. Se você não sabe, você precisa perguntar para Ele. Talvez você é usado para curar, talvez você é usado para liberar palavras de conhecimento. Tudo aquilo que nós fazemos é utilizado para o quê? Para a edificação do corpo. Deus usa alguns como pastores, aqueles que têm cuida da vida de dos outros. Deus usa os evangelistas, que são aqueles que têm mais facilidade para pregar o evangelho. Deus usa também os mestres, aqueles que ensinam a palavra. E eu quero te falar que eu estou dizendo isso, mas todas essas unções estão sobre a sua vida. Talvez você tenha mais facilidade com alguma coisa, mas você faz tudo. Você evangeliza, você cuida, você profetiza. Amém? Mas, irmão, o que não dá para fazer é ficar parado no banco ouvindo sermão domingo após domingo. Ah, pastor, mas eu sirvo o Senhor, eu estou domingo sim, domingo não, na escala de servos. Ah, eu sou do louvor, meu ministério é do louvor. E agora tem a mídia. Os irmãos estão até faltando na aula para ficar na mídia. Irmãos, presta atenção, tudo isso é bênção e você deve continuar assim fazendo, mas a obra de Deus é edificar a igreja, é ganhar vida para Jesus, é discipular, é cuidar, é sair por aí, ganhar gente. Eu sei que tudo isso redunda em resultados para a igreja, eu sei que a mídia redunda em resultado para a igreja, o louvor, mas presta atenção, cuidado para não ficar focado nisso. Não é limpar banheiro que vai edificar o reino, apesar de que precisamos pessoas para fazer isso, amém? Mas você precisa entender que há uma unção na sua vida para ser usado como corpo de Cristo, como aquele que libera a vida, aleluia, diga aleluia. Então, por exemplo, tem um exemplo que o pastor Aloysio dá, supõe que você quer trabalhar com as crianças, cuidar dos kids, amém, pastora? Aleluia. Mas aí você não tem vontade, não tem desejo, se sente assim, que se você for, você está meio indo obrigado. Não vá, não faça. Eu só quero abrir um parênteses depois aqui, né? Porque tem muita gente que acha que não quer, presta atenção. Tem gente que deixa o diabo falar assim, você trabalha com criança o dia inteiro,
E aí vou trabalhar com criança à noite também, de domingo. E tem quantas irmãs eu já não ouvi com essas conversas, aí a gente fala assim, não, mas vai lá, experimenta. E ela começa a trabalhar no Ministério Kids e fica apaixonada. Fala, meu Deus, por que eu não comecei antes? Então não permita que apenas uma ideia de que você não gosta seja uma verdade na sua vida. Quem já comeu aqui caviar? Quem acha que não gosta de caviar? Hã? Olha lá, o Alex falou que acha que não gosta de caviar. Desse tamanho ele acha que ele não gosta de caviar. Presta atenção, irmãos. Alex, você já comeu caviar? E como é que você sabe que você não gosta? Percebe? Irmãos, não dá para você dizer que não gosta de alguma coisa antes de experimentar. Amém? Então, irmãs, por favor, dá o seu nome lá para ajudar na célula de Kids. Vem ajudar no Domingo Kids. Dia 4 tem a capacitação, venha, esteja aqui, mesmo que você não esteja envolvida com o Kids. Deixa Deus te usar. Mas suponha, então eu estou aqui dando um exemplo daquela irmã que não gosta. Você veio, experimentou, tentou, insistiu, falou, não tem jeito, eu não gosto de criança. Presta atenção. Deve ter alguma coisa errada, mas amém, né? Depois pede para oração. Mas vamos supor que você não goste, amém. Então não faça, não esteja, amém? Mas vamos supor que você é alguém que arde no seu coração. Arde no seu coração trabalhar com os kids, mas por causa de outras coisas, fala, não, agora eu não vou me envolver nos kids porque eu preciso trabalhar, eu quero investir na minha profissão, eu quero investir na minha faculdade, e por causa disso eu não vou me envolver. Aí tem um problema, aí você está fazendo o quê? Tornando a graça de Deus que foi te dada vã. Tem muitos irmãos que eles não querem liderar porque eles têm medo de liderar. Não é porque você ou não querem liderar. Irmão, eu sei muito bem o que você sente, porque eu sou, agora não, né? Deus me capacitou em nome de Jesus, eu aprendi mas tinha muito medo de liderar. Agora eu aprendi que homem de Deus, assim, está com medo? Vai com medo. Está com vergonha? Vai com vergonha. Não tem que resolver isso. Isso daí é só uma tentativa do diabo paralisar a gente. Mas o que nós não podemos é deixar aquilo que foi nos dado guardado. Isso é fazer a graça de Deus ser vã na sua vida. Deus tem te dado, meu irmão, mesmo você não acreditando, coisas grandiosas. O que Deus te dá não é pouco, é muito. Talvez você não tenha consciência do que você é ainda para esse mundo. Talvez você não tenha consciência ainda. Venha fazer os cursos. Mas eu quero dizer que nós somos a solução para esse mundo. Sabe, tem muitas pessoas que quando elas têm uma experiência de quase morte, ou uma experiência de serem salvas de coisas difíceis, assim, de coisas muito graves, elas depois têm a vida dela transformada e ela quer trabalhar na causa para ajudar, de alguma maneira, a evitar que outras pessoas passem por isso. Mas você é aquele que foi salvo do inferno. Você, a sua vida ia dar num lago de fogo e enxofre. Mas Deus te salvou disso, Deus te tirou disso. Então, se você ainda não tem revelação do tamanho, da bondade, do amor de Deus por você, ore para Ele te mostrar. Fala, Senhor, eu quero ter revelação, eu quero ser impactado por essa verdade, eu quero ser impactado, eu quero ser movido por essa verdade. Agora, em nome do Senhor Jesus, não fica aí parado. E aí, Paulo fala assim, que não foi ele que trabalhou, mas a graça que trabalhou. Então ele era como a sarça ardente. Um dia, Moisés lá no deserto,
encontrou com uma sarça ardente. E qual era a característica daquela sarça? Ela pegava fogo, tinha fogo nela, mas ela não se consumia. Nós precisamos ser essa sarça. Diga aí, olha aí para a pessoa, vê se ela está que nem uma sarça pegando fogo. Volta aqui. Mas qual é o que eu quero dizer aqui? Que é a graça que trabalha em mim e em você. Qual é a característica de alguém que faz a obra de Deus? E é aquele que está sempre cansado, que está sempre desanimado, a célula dele não multiplica, ele fica mal, o irmão não responde, ele fica azedo, está sempre ruim. Isso significa que você não está fluindo na graça de Deus. Você está sendo a sarça e está sendo queimado, e aí você fica cansado, extenuado. A sarça ardente fala disso, o fogo queimava ela, mas ela não se consumia. A obra de Deus é uma obra que traz alegria, uma obra que traz descanso. É no descanso que nós fazemos todas as coisas que nós fazemos. Você fala, pastor, mas eu não consigo, eu fico preocupado, Então, irmão, o que você está construindo é madeira, palha e feno. Presta atenção. E qual é o problema? Problema nenhum, irmãos, porque a gente aceita, madeira, palha e feno, é problema para você, para a gente não, porque aquilo que você conquista, Deus acrescenta na igreja, mas sabe o que vai acontecer? Diante de Deus não serão contadas essas obras para a sua vida. Mas olha só, não é maravilhoso? Deus faz, eu só preciso deixar Ele agir. E às vezes nós não conseguimos ver a glória de Deus na vida daqueles que estão conosco, na nossa célula. Por quê? Porque a gente está tentando fazer na força do braço. Porque a gente está insistindo em achar que sou eu que faço alguma coisa. Porque, como eu falei, tem muita gente que ele, às vezes, está desse lado aqui, de não fazer, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu estou com o dedinho machucado, porque... Mas também tem o outro lado, pode mandar que eu faço, pode deixar que eu resolvo. Sabe, irmãos, não somos nós, é o Senhor. É claro que tem gente que tem o coração certo, que fala, pode deixar que eu resolva, mas ele sabe que quem faz é o Senhor, então, tudo bem. Então, vencedor é aquele que não recebe a graça de Deus em vão, amém, irmãos? Ele se torna um instrumento de Deus, ele se torna um canal de Deus para a vida dos outros. Irmão, se você é alguém que não vive isso, hoje é dia de você tomar uma decisão. Você é como um leão. A questão não são os problemas que te assustam. Você precisa compreender que há uma atitude, e não é resultado do seu trabalho ou do seu esforço, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas é a fé que está dentro de você, é o Senhor que está dentro de você. Ele vai te dar a direção. Segunda coisa, vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Irmãos, Deus ama todos nós de forma igual. Não há quem aqui é mais amado de Deus ou menos amado. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e também não há nenhuma presepada que você pode fazer para que Deus te ame menos. Ele te ama incondicionalmente. Mas Deus tem sim alguns preferidos, mas não é uma preferência porque Ele ama mais ou menos, são pessoas que tocam o coração de Deus, são pessoas que agradam a Deus. Então Deus ama todos de maneira igual, mas alguns agradam mais a Deus, e nós precisamos compreender que tem a ver com a minha atitude e a sua atitude, agradar a Deus ou não. Não é porque você tem olhos azuis que Deus fala, olha que lindo, que bonitinho. Aí ele olha assim, nossa, eu amo tanto esse filho, loirinho, dos olhos azuis. Aí olha para o Cristian e fala, o Cristian não é tão bonito assim.
Não é isso, irmão. 2 Coríntios 5, 9, 10 fala assim: é por isso que também também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então a palavra de Deus está ensinando aqui, nós nos esforçamos para agradar a Deus, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, nós precisamos agradar a Deus, porque um dia nós vamos ser julgados por Ele. Então, é como... E a Bíblia é muito clara: todos aqueles que agradam a Deus serão recompensados. Ou a gente vai sofrer a perda, de acordo com o nosso trabalho. Tudo tem a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Nós fazemos a obra de Deus, toda ela baseada no amor. Você sabe que tem gente que ganha vidas, consolida vidas, mas não ama. Não faz isso porque ama a Deus, porque ama a igreja. Não, ele faz às vezes para aparecer. Às vezes ele faz querendo barganhar com Deus, falando, não... Tem gente que, irmão, eu tenho certeza que todo mundo já orou assim. Não, Deus te entende, mas é tempo de crescer. Você chega e está passando por uma tribulação, você fala, Senhor, eu te sirvo, eu estou na igreja todo dia, segunda-feira é o dia da minha família, terça-feira eu estou dando aula, quarta-feira é dia de discipulado, quinta-feira eu vou visitar a célula, sexta-feira de vez em quando, quase toda sexta-feira tem alguma programação, sábado eu estou lá envolvido, domingo eu estou no culto, e eu estou passando por isso, Senhor. Percebe? Nós às vezes temos essas coisas de achar que Deus faz alguma coisa por causa do que você faz. Você nunca para e fala, Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que através dessa tribulação, através dessa situação, o Senhor tem forjado em mim um homem forte, o Senhor tem forjado em mim alguém que é inabalável. Esses dias a gente estava lá no sítio, né? O irmão estava contando que ele foi falar com alguém, um outro pastor, e foi interessante o que ele falou, que ele disse, o pastor disse para o outro pastor, falou, esse ano foi o pior ano da minha vida. Ele falou, como assim? Pior ano da sua vida? Sua vida acabou? Não vai continuar? Às vezes o pior ano da nossa vida é o preparo para aqueles que vão ser os melhores anos da nossa vida. Então nós nunca podemos olhar uma circunstância, uma situação e achar que aquilo é ruim. Aquilo pode estar me levando, me trazendo. Irmãos, eu passei por um bocado antes de converter. Mas eu fico pensando, será que eu teria conhecido o Senhor se não tivesse passado por aquilo que eu passei? Será que eu teria ouvido a pregação do Evangelho se eu não tivesse? Porque eu era assim, pensa num cara que se achava. Era eu. Era bem pior do que agora. Muito pior, eu me achava o cara, achava que era bonitinho, cheiroso, não fumava, não falava palavrão, não usava droga, eu achava que eu era o cara, mas eu passei por uma situação que Deus chamou a minha atenção e eu fui alcançado. Talvez alguns olham e falam, meu Deus, que dificuldade. Então vencedor é aquele que procura agradar a Deus, amém? 1 Coríntios 3, 14 e 15 diz que se nós edificamos sobre o fundamento, se a gente edificar sobre o fundamento, e essa obra permanecer, nós receberemos galardão, receberemos recompensa, os crentes serão recompensados, mas não serão recompensados de forma igual, irmão, não faz sentido, você dar uma recompensa para alguém que fez pouco, e não recompensar de maneira maior aquele que fez muito, concorda? Seria injusto da parte de Deus. Nós precisamos compreender que tudo aquilo que Deus nos manda fazer, vai
definir aonde nós vamos chegar, aquilo que nós vamos escolher. Então a palavra de Deus é clara, nossa recompensa depende sim do nosso desempenho. Fala assim, Deus está te esperando. Irmãos, terceira coisa que eu quero falar, vencedor é aquele que procura receber a recompensa. Então, vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Vencedor, e isso eu acho que não tem muito problema, porque as pessoas elas vivem querendo agradar a Deus. Vencedor é aquele que quer receber a recompensa. Nós podemos agradá-lo, mas a gente precisa também olhar para a recompensa. Você fala, pastor, mas não está errado eu querer a recompensa. Não, não está. Deus, ele se alegra quando nós cremos que há uma recompensa e nós buscamos essa recompensa. Então é uma atitude de um vencedor, é desejar a recompensa, é buscar a recompensa, é trabalhar em função dessa recompensa. É o coração de Deus. Hebreus 10, 35 fala assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem muita gente que lê esse versículo e acha que só a fé, não, Deus está dizendo aí assim, olha, você precisa ter fé e crer que Deus é aquele que recompensa a sua fé, que Deus é galardoador, Deus é galardoador, Deus te recompensa, tudo aquilo que você faz para Deus será recompensado, não há um centavo que você tire e coloque no altar com o coração correto que não vai ser te dado em 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais. Diga amém. Então, irmãos, fica bem claro que nem todos agradam a Deus, não é verdade? Existe um tipo de fé que agrada a Deus, que é a fé que crê na recompensa e a busca. Amém? Tem muita gente que pensa que não precisa buscar a recompensa, mas deixa eu ler mais um versículo aqui, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés, ele vivia uma vida maravilhosa, ele vivia, hoje o equivalente é viver lá nos Estados Unidos, numa cidade muito boa, estudando numa excelente universidade. Ele abriu mão de tudo isso para quê? Por causa da recompensa que ele tinha em Deus. Sabe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus falar com você. Não há nada nesse mundo que é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para você, daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não existe nada melhor. Você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus, o Senhor, tem preparado para você. Eu não sei se você já meditou nisso. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, Senhor Jesus, às vezes a gente vai fazer alguns passeios, não é? Em alguns lugares lindos, maravilhosos, só de olhar assim você já fica extasiado. É algo sensacional você falar, meu Deus, olha a grandeza de Deus. E a Bíblia diz que lá onde nós vamos, ninguém nunca viu e nem imagina como é. Como será? Você já parou para pensar? Como será que vai ser? Eu fico assim, porque Deus não é um Deus de pequenas coisas. Eu fico pensando que recompensa para Deus não é um presentinho do Boticário, não é uma sacolinha de chocolate do Cacau Show, não é, irmão.
com certeza a recompensa será algo muito grandioso, algo que vai te deixar assim, ó, boquiaberto, algo, e eu penso que não é algo assim, que cada dia lá no céu nós vamos ficar extasiados, porque a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, amém? Então, mas olha só que poderoso, irmãos, aqueles que se decidem fazer a obra de Deus, aqueles que decidem se deixar ser usado, além disso que eu estou dizendo, que lá na eternidade há uma recompensa, Jesus diz que já aqui haverá uma recompensa, não precisa esperar chegar lá, já aqui já vai haver uma recompensa. Uma vez Pedro chegou e falou: Jesus, vamos ler lá, Marcos 10, 28 até o 30, Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Tem só esse parênteses aí. E no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus disse, irmãos, aqui está falando de abrir mão. Todas as vezes que você abre mão de alguma coisa na sua vida, por causa do amor por Deus, o amor pelo Evangelho, você vai ser recompensado já nessa vida, Ignis, já nesse presente. Sabe, irmãos, às vezes a obra de Deus requer de nós abrir mão de coisas, abrir mão do seu tempo, abrir mão, às vezes, dos filhos, às vezes abrir mão de descanso, tantas coisas, mas Jesus diz que todas as vezes que você abrir mão de alguma coisa, por causa do amor a Ele e ao amor ao Evangelho, você vai receber 100 vezes mais. Isso é poderoso. Oh meu Deus do céu, Senhor, que o Senhor possa de fato vir com revelação nessa noite, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, em nome de Jesus. Até que hora que eu tenho? Eu nem estou perdido aqui. Já acabou? Sério? 2 minutos? 18. Não, eu estou quase acabando. Sabe, irmãos, infelizmente nem todo mundo que prega o Evangelho faz por causa do Senhor. Nós não temos que transformar essa busca por recompensa uma barganha com Deus. Eu sei que talvez na sua cabeça fique confuso agora eu dizer assim, mas não é barganha, mas não é barganha, é você por causa do amor por Ele, você deseja essa recompensa. Davi, um dia, ele estava diante de um campo lá de batalha, e ele, por causa da obediência ao pai dele, viu, jovens? Davi se tornou rei porque obedeceu um simples pedido do pai. Falou: vai levar queijo e pão lá para os seus irmãos. Primeiro iFood do mundo. Viu, jovens? Eu fico pensando, eu não sei se é só lá em casa, peço, vai comprar alguma coisa. Não. Não é, né? Não é só na minha casa, não. Olha, por causa de uma obediência que o pai de Davi pediu para ele levar um pão lá no meio da batalha, ele foi lá e ele teve a oportunidade de se tornar rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que a Bíblia, até hoje falam dele, ele é usado como referencial. Irmãos, obediência. Mas Davi, quando chegou lá, ele ficou sabendo que aquele que derrotasse o gigante tinha uma recompensa para ele. Ele falou: o que eu ganho? Ele falou: não, você vai ter os impostos, todos eles isentos, e ainda vai casar com a filha do rei. Ele falou: opa, já está ficando bom esse negócio. Amém? Então, jovens, não despreze a obediência. A obediência vai te levar a lugares grandiosos, mesmo que você não consiga enxergar isso.
não dá tempo da gente ficar falando nisso. E nós falamos pouco sobre herança, e eu quero falar só um pouquinho sobre herança, mas o vencedor, eu quero dizer que o vencedor recebe a herança e a recompensa. O que é herança? Herança é aquilo que eu tenho porque meu pai morreu. Eu não preciso me esforçar para receber herança. A herança, ela vem sobre a minha vida. Então imagina que o meu pai era um grande empresário, era milionário, eu já tinha uma vida boa, mas quando ele morreu, tudo passou para o meu nome. Qual foi o esforço que eu tive por isso? Nenhum. Herança é isso, você recebe sem esforço nenhum. Então, você recebe a vida eterna, você recebe o poder de ser feito filho de Deus, você recebe o poder de ser capacitado para fluir nos dons de Deus. Você tem a saúde, você tem a prosperidade, você tem muitas coisas que você não precisa fazer nada para conquistar e desfrutar disso, basta crer, basta você crer. Basta você apenas ser filho para desfrutar da herança. É claro que tem alguns que não desfrutam da herança, sabe por quê? Porque ainda são crianças. Gálatas 4, depois você lê lá, alguns ainda não desfrutam da herança porque são crianças, ok? Se o meu filho pede para eu comprar uma moto para ele hoje, eu não vou comprar. Por quê? Porque ele ainda é criança. É, Pedro? Você está pedindo uma moto já? Ainda não, né? Mas quando for adulto vai receber e Deus vai liberar, não tem problema não. Mas eu posso também ser, vou dar um exemplo aqui que eu sou empresário e tenho uma grande empresa e tenho vários filhos, mas todos eles são meus herdeiros, ok? Todos eles vão receber uma parte da minha fortuna quando eu morrer. Mas tem um filho que ele quer ir trabalhar comigo, que ele se esforça nos estudos, ele se interessa por tudo aquilo que tem a ver com a minha vida, com a vida dos meus negócios, ele está sempre junto. Os outros falam assim, vamos lá, ele, não, vou acordar tarde hoje, vai estudar inglês, tá bom, e não estuda. Mas tem um deles que se esforça, ele se capacita, ele se prepara, e ele está sempre junto, ele é alguém interessado, e aí um dia, quando eu estou mais querendo descansar, eu falo, preciso de alguém para assumir o meu lugar na empresa. Quem é que eu vou escolher? Com certeza esse que se dedicou mais. É assim o reino de Deus, a herança é para todos, todos vão ter uma parte da fortuna, mas o que agrada mais o pai vai se tornar o presidente da empresa. Ele vai mandar, ele vai governar sobre os outros, ele vai definir as políticas lá que acontecem. Amém? Aleluia. O pessoal do louvor pode vir para cá. Todo homem de Deus na Bíblia foi motivado pela recompensa. Eu falei de Davi, mas eu quero falar também de Abraão. Abraão, lá em Gênesis 15:1, fala assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Então o que motivou Abraão a seguir a palavra de Deus, foi o galardão prometido, foi a promessa que foi dada. Então não tem nada de errado em nós desejarmos a recompensa, de nós desejarmos o galardão. Amém, irmãos? Mas eu queria que você refletisse, que no final de todas as coisas, a nossa herança e a nossa recompensa, de fato é o Senhor Jesus. Porque é nele que nós temos tudo isso, todas as coisas estão nele, é por causa dele que eu estou na posição que eu estou, é por causa dele que eu me torno herdeiro, é por causa dele que eu posso me tornar um vencedor. Ele é a nossa herança. Sabe, às vezes quando eu comecei a aprender o Velho Testamento, Clodoaldo falava que os levitas não tinham nada,
que a herança deles era o Senhor, eu ficava incomodado. Eu falava, mas que coisa, que estranho, né? Por quê? Porque eu ainda tinha uma mente que ficava olhando para as coisas desse mundo, que não tinha noção de quão valoroso era o Senhor Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero te fazer algumas perguntas. O que você tem feito com a graça que foi dada para você? Essa graça tem sido vã na sua vida? Você tem se escondido atrás de justificativas? Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não conheço a palavra de Deus ainda, ah, porque eu não tenho tempo. Qual é a sua justificativa? O dia que nós estivermos diante do Senhor, tenha convicção que nenhuma dessas justificativas vão ser argumentos para que você seja colocado numa posição que você não conquistou. O Senhor hoje te trouxe aqui para te dar um chacoalhão mesmo. Você que não tem feito nada, Deus quer te levar a um novo nível. Você comece a trabalhar para o Senhor. Você que já tem feito, Deus fala assim, dá para você fazer mais, porque afinal de contas a obra não é sua, sou eu que faço através de você. Basta você se dispor, basta você permitir que eu te use. E se mesmo assim você ainda fica paralisado nas suas dificuldades, peça ajuda para alguém. Se você olhar para o elefante e achar que ele é muito grande, chama os outros leões. Está cheio de leão aqui. Nada pode te paralisar para que você cumpra o chamado de Deus na sua vida. Você é aquele que foi escolhido. Sabe, irmãos, assim como Davi, você talvez foi tirado lá de trás das malhadas. Eu não sei de onde você veio, eu não sei de onde Deus te tirou, mas Deus enxergou em você um coração. Aí você fala, não pastor, você está enganado. Eu não estou enganado. Todos aqui foram escolhidos por Deus, todos aqui foram chamados por Deus, e Deus tem um desejo de recompensar aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Se você não sabe como fazer, nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem medo, nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem vergonha, a gente está aqui para ajudar. Mas não permita um dia mais na sua vida sem se dispor ao Senhor. Falar, irmãos, se eu começar a lembrar de mim mesmo, eu era improvável, era uma pessoa envergonhada, era uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa. Mesmo assim Deus me usa, pela graça, misericórdia dEle. Basta você se dispor. E eu quero fazer um apelo agora.